Olá, bem-vindos de volta. Eu sou a Flávia Staudarra e hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 13 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. O título do capítulo é Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. Olá, eu sou a Jéssica Faia e nesse capítulo a gente vai discutir sobre os segredos, segredos familiares, segredos que às vezes você guarda e que ao longo de muitos anos vão consumindo a nossa alma. Então, já deixa o seu like no vídeo, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e distribui para mais mulheres. O nome da história do capítulo é A Mulher dos Cabelos de Ouro. Eu vou contar a história para vocês. Era uma vez uma mulher lindíssima, porém ela era assim meio estranha, ela morava num bosque sozinha e ela ficava trabalhando num tear feito de galhos de nogueira preta, né? E ela tinha assim cabelos dourados, finos como os fios de ouro. E um dia chegou um homem lá, ele era filho do carvoeiro da região, e ele tentou forçar a mulher a se casar com ele. Ela, no entanto, assim, numa tentativa de se livrar dele, lhe deu uma mecha dos cabelos dourados. E esse homem, ele nem procurou saber qual que era o valor daqueles cabelos, né? Se era um valor espiritual ou se era um valor monetário. Ele foi ao mercado e tentou vender os cabelos dourados e trocar esse cabelo por mercadorias. Ele foi zombado e todo mundo considerou ele louco. Ele ficou furioso. À noite ele voltou na cabana da mulher, matou a mulher e enterrou o corpo dela junto ao rio. Na cova da mulher, porém, os cabelos não paravam de crescer. E eles continuaram crescendo, crescendo e foram subindo e acabaram saindo através do solo. E eles foram crescendo cada vez mais em espirais, em curvas, e até que sua cova fosse completamente coberta com juncos dourados. Alguns pastores estavam passando ali pela região e cortaram aqueles juncos, e com os juncos eles construíram flautas. E quando as flautas estavam prontas, elas começaram a cantar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, assim como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. É essa a história. Essa história ela tem vários insights super interessantes, né? Primeiro, de quando ela dá algo precioso para ele, em vez dele valorizar isso, né? Ele vai e tenta vender isso, em vez dele acolher isso que ela partilha com ele enquanto precioso, ele quer desfazer e ter algum lucro em cima disso. E a outra parte que é super interessante, né, que ela fala no livro, é que ela foi morta porque ela tinha vontade de viver. Então, tanto que a gente pode morrer literalmente ou morrer figurativamente, né? Se as pessoas ao nosso redor, elas não incentivam, não nos elevam nos nossos sonhos, né? Não nos fazem querer ser uma pessoa melhor, elas fazem justamente o oposto, né? Que é nos minar, nos sugar, e o tanto que essa história reflete isso, né? Em vez de ele pegar algo precioso que ela deu e acolher e querer que ela faça cada vez mais, né? Assim, mais, melhor, melhor como ser humano. Não, ele pega aquilo precioso e vende, desfaz, e em contrapartida ainda mata ela justamente porque ela queria viver. E o interessante é que a justiça acontece, né? Que esse filho do carvoeiro ele é preso justamente quando o segredo vem à tona. Ou seja, quando o segredo vem à tona, é que a justiça pode ser feita, né? E muitas vezes nós guardamos segredos que não são nossos, né? São dos nossos algozes, são dos nossos abusadores, né? Nós somos ensinadas a guardar segredos, né? Ensinadas a sentir culpa, ensinadas a ter vergonha, né? A não revelar, né, o que está acontecendo, e na verdade esses segredos não são segredos nossos. É essa associação, né, de expressar sentimentos ou expressar um segredo como sendo perigoso, né?
E isso é interessante a pessoa ir desconstruindo, porque a cura dessas questões vem justamente no momento que você se expressa, né? Por exemplo, o processo terapêutico é isso. Então, a pessoa precisa chegar na terapia, falar sobre o que incomoda, então ela entra no processo de melhora das próprias questões e cura das próprias questões. Então, tanto que cronificar, né, te manter um segredo, cronifica uma situação que às vezes não está te fazendo bem. E no livro ela comenta que segredos ou a repressão de temas secretos, né, ela é cercada de vergonha, de medo, de raiva, de culpa, de humilhação. E com isso nós acabamos isolando outras partes, outros temas que estão assim em volta daquele segredo, né? O exemplo que ela dá é como se a gente fosse fazer uma cirurgia no tornozelo, nós recebemos uma anestesia, e não só o tornozelo que fica anestesiado, mas também a perna inteira. Ou seja, quando a gente guarda algum segredo sobre algum tema, nós acabamos guardando um complexo de segredos, né? Tudo que tem a ver com aquele tema acaba também não sendo revelado, não vindo à tona, a gente não fala sobre aquilo, né? Com medo de, sem querer, acabar revelando o segredo. E toda vez que esse segredo não é revelado, às vezes pela nossa boca, ele é revelado de alguma outra forma, né? Porque a pessoa começa a somatizar aquilo. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar nas nossas questões. O que que significa cronificar um problema? É você começar a ter sintomas, né? Então, às vezes a pessoa começa a ter manchas pelo corpo, queda de cabelo, perda de peso, aumento de peso, não consegue dormir direito. E os sintomas são vários. Então, o que tirar se você guarda um segredo ao longo de muitos anos, olha o tempo que você fica cronificando e sentindo cada vez mais e mais sintomas, né? Então, no que a boca não fala, o corpo fala, né? Esse ditado é bem antigo e bem verdadeiro, né? Por isso que é tão importante a gente não guardar esses segredos negativos, né? Esses segredos, às vezes, seus ou familiares, né? Geralmente nem são segredos nossos, né? São segredos das pessoas que a gente ama, que estão à nossa volta, e a gente fica guardando aquilo, e o tanto que guardar um segredo e não trabalhar para resolver aquele segredo, nos deixa cada vez mais doentes. E a recomendação é a gente ver o que a gente está vendo, ou seja, encarar a realidade, né? Contar para alguém, né? Alguém de confiança, claro, não uma pessoa que vá usar aquilo, assim, digamos, como munição para te atacar, mas alguém que saiba acolher, né? O ideal seria levar isso para uma terapia, mas talvez uma amiga, é alguém que possa te acolher com carinho, te entender, te aceitar, né? Aceitar aquilo que você está contando, sem julgamentos, né? Contar para alguém, nunca é tarde demais. E se você achar que você não pode contar o segredo em voz alta, né? Basta você fazê-lo por escrito, né? É, o importante é a gente colocar para fora, né? Não deixar aquilo aqui dentro, assim, borbulhando, né? Não deixar chegar ao ponto, né, que a Jéssica falou, da gente somatizar aquilo. E uma outra forma também que às vezes os segredos vêm à tona, né, além de somatizar, é através de sonhos. Ela também fala isso no capítulo, né? A pessoa começa a sonhar com assuntos parecidos com aquele segredo, ou sonhos de assalto, né? Sonhos que ela está sendo, sonhos violentos. Então, cada vez mais são mensagens do nosso inconsciente mostrando que você também tem que olhar e resolver aquele problema. E lembra também de ter calma e paciência com você, né. Então segredos que você guarda há anos a fio, não vão ser resolvidos em uma vez que você fala com alguém, né. Às vezes você vai precisar de várias vezes, vai precisar de várias sessões, né, de vários olhares para aquela questão, até que aquela questão se cure. Então tenha amorosidade, tenha paciência com você, para que esses segredos, né, venham à luz. Geralmente esse processo, né, da gente tirar um segredo da sombra, tirar algo que está cronificado, né, que está nos fazendo mal há muito tempo,
e vir e trazer aquilo para a luz, que é muito mais do que falar sobre aquilo, né? Mas ter um processo de cura mesmo daquele problema, daquela questão, isso demora um tempo, porque você ficou anos, né, meses ou anos vivendo aquilo. Então, lembra de ter calma e paciência também, para que você chegue no ponto de olhar para aquele segredo e aquilo não te machucar e não te causar tanta dor mais, né? Eu vou ler um trechinho do livro aqui. Às vezes, no meu trabalho com mulheres, mostro-lhes como fazer um capote expiatório longo, de tecido ou de algum outro material. Um capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes, pintados ou escritos e com todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele, os insultos que a mulher sofreu na sua vida, todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. Eu achei isso muito interessante, porque é uma forma assim, criativa de você tentar colocar para fora esses segredos, né? Se escrever não fosse assim, muito do seu agrado, né? Tentar colocar o segredo para fora, ou as feridas para fora, com uma expressão criativa, também é muito válido, né? Pintar, ou fazer um capote expiatório, como ela sugeriu, né? E outra coisa que eu adorei, eu vou ler aqui também um outro textinho, um outro trechinho do livro. Ela diz assim: é também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade, não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? Pergunto-me às vezes. E ela responde: tenho 17 marcas de combate. Nós temos que saber todas as nossas marcas, né? Todas as nossas dores. Às vezes a gente quer esconder isso e falar assim, não, isso não aconteceu comigo, mas isso faz parte da sua história. E mais do que fazer parte da sua história, isso tudo compõe a pessoa que você é hoje. Quando você passa por esse processo de cura, né? De ressignificar essas experiências, você fica mais resiliente. Então, nós temos que saber as nossas marcas de combate, sim. Até porque quando alguém virar e falar assim: ah, não, Jéssica, você não é boa o suficiente, ou você não tem experiência, você não é capaz. Aí você lembra das suas marcas, você lembra de tudo que você passou, de tudo que você superou, e isso te firma no lugar que você está. E além de firmar no lugar que você está, ainda te faz ser capaz, né, de ir muito além e olhar para frente e caminhar. Isso te faz capaz de ver a força interna que você tem. Exatamente. Bom, espero que vocês tenham gostado da discussão desse capítulo e nos vemos no próximo. Não deixe de dar um like. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.